estou aqui no consultório do Torga, onde ele estará contando um pouco como é que é acompanhar um atleta que busca performance, que empreende, que cuida de casa e de outras coisas. Agora, fica com a fé que vocês vão aprender muito com ele hoje. Olá, sou Diego Torga, sou treinador e nutricionista, formado aqui no UFJF e estou acompanhando o Neemias. Esse trabalho já começou a ter um tempo, desde quando ele era adolescente, no projeto CRIA, o UFJF, onde a gente fazia um trabalho desde a nutrição social, nutrição visando segurança alimentar, nutrição escolar e aí chegou até a nutrição esportiva. O Neemias, ele veio desse projeto numa forma do projeto de extensão, ou seja, uma forma gratuita, e hoje ele é meu cliente, hoje ele paga din-din para mim, tá? Mas eu fico muito feliz porque graças ao esporte, graças à educação física, ele teve uma boa ascensão social, ele está bem vinculado no meio esportivo e trazendo os benefícios além do esporte, além da atividade física, para outras pessoas também, visando saúde, aumentando rede de apoio, etc. O trabalho com ele é bem simples, porque quando a gente visa rendimento, meio que o mestre mandou. Eu brinco com ele que o atleta de alto rendimento é um trabalho diferente de uma pessoa que usa como lazer. O atleta de alto rendimento, ele tem que fazer as funções dele de acordo com o planejamento do treinador, do nutricionista, enquanto o atleta que visa o lazer, ele não precisa ter essa obrigação, esse cuidado relacionado a essa obrigatoriedade, não. E agora o Neemias está focando em algumas provas com um percurso um pouco mais longo, visando meia, maratona, e com isso a gente muda muito o nosso trabalho, principalmente quando a gente começou com provas mais curtas, 1.500, 3.000, 5.000, 10.000. Ele antes, quando ele era bem jovem, ele ganhou um gelzinho e, sem me perguntar nem nada, saiu experimentando antes da prova. Isso trouxe um desconforto gastrointestinal, onde ele passou mal durante a prova, pegou até pódio, mas ele aprendeu uma coisa básica para todos os corredores: nunca teste suplementação para uma prova. Tudo tem que ser treinado antes, a gente tem que treinar o nosso intestino. Então, tanto a suplementação, quanto a ingestão de água, quanto a ingestão de algum alimento antes do treinamento, tudo tem que ser treinado. Então a gente pega treinos simulados, a gente pega provas que não são provas-alvo, para poder fazer essa estratégia nutricional. E ela tem que ser aliada também, que a gente chama de periodização nutricional. Tem períodos que o ritmo de treino do Neemias vai ser menor. Então, para que ter esse aumento muito alto de calorias, de carboidrato, sendo que ele está numa fase mais tranquila de treinamento? Enquanto isso, um período de choque, onde ele vai aumentar tanto a intensidade quanto o volume, é muito importante ter esse aporte de carboidrato, ofertar o máximo de nutriente possível para evitar lesão, para ele ter uma melhora no rendimento, ajudar na recuperação, e isso a gente está trabalhando junto. Um diferencial do Neemias é que ele, apesar de ser um indivíduo magro, ele tem uma estrutura física muito forte, ele tem um perfil mesomorfo em destaque, diferente de outros atletas também de longa distância que são simplesmente magros, né? Ele tem bastante massa muscular. Isso pode ajudar bastante, principalmente no sprint final, alguma ultrapassagem e alguma estratégia específica de prova. Só que corredor é aquele estilo, é um indivíduo magro, é um indivíduo com baixa massa muscular, é um indivíduo que não pode ter o percentual de gordura mais elevado, e pensando em performance a gente analisa essas características físicas também. Uma coisa bacana também para discutir com vocês é igual, por exemplo, a gente treina a suplementação, a gente treina o intra-prova, mas o pós-prova, pós-treino,
é um dos momentos mais importantes que eu vejo relacionados à nutrição, porque ela é o fator principal na recuperação. Porque quando você treina, você está gastando o glicogênio muscular. É uma caixinha que fica cheia de glicose, cheia de energia. E aí quando você faz atividade física, você usa essa energia, você desgasta ela, depleta ela, e no final, a primeira hora é um momento crucial para você ter essa reposição do glicogênio muscular. Então por isso no pós-treino não é só pensar em proteína, igual a gente pensa na musculação. Na corrida a gente tem que priorizar principalmente carboidrato. E se ele for em forma líquida, é até engraçado, a gente pode usar tanto uma bebida láctea, pode usar, por exemplo, o pessoal fala Nescau, todinho, a gente pode usar vitaminas. E hoje na ciência o que está evoluindo muito é a utilização de frutas vermelhas. A gente sabe que essas frutas são ricas em antocianinas e elas ajudam bastante na recuperação, na diminuição da dor muscular, e é uma estratégia bem interessante para corredores. E a gente comete um erro muito grande. A gente quer ajudar na recuperação, mas às vezes ultrapassa a barreira do bom senso. Algumas suplementações, ao invés de ajudar na recuperação, elas facilitam, mas atrapalham. Por que atrapalham? Porque o treinamento é uma adaptação. É você gerar o estresse para o seu corpo adaptar a esse estímulo. Então, você facilitar muito essa recuperação, você vai atrapalhar a recuperação. Por exemplo, se você faz uso de vitamina C de forma indiscriminada no pós-treino, você atrapalha tanto o processo de hipertrofia quanto o processo de recuperação. Aumenta o risco da excreção de oxalato de cálcio. Então, se você tem cálculo renal, você pode ter uma piora de sintomas. Então, tudo isso tem que ser trabalhado em equipe, junto com o nutricionista. E lembrando, o básico funciona. Noite anterior, para que você vai se matar de gordura, churrasco? Aproveita, é um momento de carboidrato. Usa mais macarrão, arroz, a própria batata. Diminua o risco também de ter um problema gastrointestinal usando maionese, salpicão, principalmente se for no self-service. Salada crua, evite ao máximo, às vezes não tem uma boa higienização, ou alguém que no self-service com a mão suja, aí você pode ter um problema intestinal também. Então tenha esse cuidado no pré-prova, chegue antes, veja algum lugar que tenha POP, procedimento operacional padrão. Por exemplo, o espoleto que tem aqui é o mesmo que tem lá em Manaus, então vai ter a padronização da matéria, da higienização, dessa segurança alimentar. Eu acho bacana também, por exemplo, não mudar muito os seus hábitos. Por exemplo, fui num hotel, no café da manhã tinha de tudo, comi de tudo. Não. O que você faz geralmente? Eu como um pão, um pouco de ovo, uma banana com farelo de aveia. Ótimo, excelente. Não vá aproveitar que está tudo de graça e comer tudo que tem no hotel, que isso pode dar ruim, tá? Outro ponto, algumas suplementações. Tome cuidado, eu vejo muita gente usando pré-treino, que é rico geralmente em cafeína, né? Só que as pessoas vão somando suplementações e essa quantidade de cafeína ultrapassa o limite seguro. A gente fala que o consumo ideal é até 400 mg de cafeína. Só que imagina, se você toma um pré-treino que tem 400 mg de cafeína, usa uma xícara de café que tem 200 ml, vai ter 80, 100 miligramas de cafeína. Isso daí pode trazer um risco cardíaco. Então, alinhar tanto essa segurança com o nutricionista, com o treinador e principalmente com o cardiologista. Corredor tem que ter visitas mensais com o cardiologista para acompanhar, para ter essa segurança durante as provas. E outra coisa interessante para discutir com vocês, e que, por exemplo, o Neemias, ele é filho, é irmão, então ele foi um exemplo para a irmã dele, ele levou a irmã para o esporte, ele hoje é um exemplo para os alunos dele. Então ele buscar esse rendimento agora, que era para ele estar aposentado, mas ele está buscando agora o alto rendimento, buscando bons resultados para levar o nome da equipe dele e para ser exemplo para os alunos. Isso é muito bacana, isso é louvável.
Principalmente eu que sou treinador também, eu sei da rotina de treino, rotina de trabalho, tudo é muito puxado. E ele fazer isso é pensando na equipe, pensando no crescimento de toda essa rede de apoio, que acaba que todo mundo na corrida usa a corrida como uma válvula de escape e hoje vira uma irmandade. E a gente vê que o esporte, a gente consegue ver essa ajuda mútua devido à compreensão, entendimento e fuga ao tema. A gente não fala de trabalho, fala de outros assuntos. Lembre-se, gente, a nutrição tem que ser algo acessível, tem que ser algo barato. Se você ficar gastando muito dinheiro com manipulado, com suplementação, tem algo estranho. Eu vejo hoje, por exemplo, ômega 3. A gente fala muito da ajuda da recuperação, melhora do perfil da microbiota intestinal, melhora do triglicérides, principalmente para quem tem alterado. Mas, por exemplo, se você não tem condição de comprar um ômega 3, compra uma sardinha, um atum, aí você faz um sanduíche de atum, que você tem os bons valores de ômega 3 diários. A Torga viu um suplemento de beterraba, ótimo, é uma suplementação que hoje está crescendo as evidências, né? Só que, por exemplo, se você usar o próprio suco de beterraba, você vai ter uma boa quantidade de nitrato para ter esse efeito vasodilatador. Lembrando, quando você usar a beterraba, a boca é rica em bactérias. Essas bactérias vão converter o nitrato em nitrito, que na corrente sanguínea vai virar óxido nítrico. Então, seu vaso desse tamanho vai ficar desse tamanho. Então, aumenta a vasodilatação, aumenta a perfusão sanguínea, passa mais hemácias. Se passa mais hemácias, transporta mais oxigênio. Indiretamente, pode melhorar a performance, pode melhorar a recuperação. Mas aí você precisa comprar a suplementação que está na moda? Não, você pode fazer o básico bem feito. Usar a própria um suco com 2 beterrabas médias, mais ou menos, já dá um bom aporte de nitrato. E aí, lembrando outro ponto importante, intratreino, Torga, preciso fazer? Geralmente a gente tem orientação por hora, uma injeção de carboidrato por hora. Se você vai fazer uns 10 km e faz em menos de 1 hora, não tem necessidade de fazer essa suplementação intratreino. Não precisa gastar com gel, não precisa, eu gosto muito da bananinha no intra, tá? Então não precisa ter esse tipo de preocupação. Se você conseguir, às vezes, Torga, faço com 2 horas, mas não como nada, tudo bem, mas você precisa preocupar com a hidratação. Sem água não dá para funcionar a máquina. Água, a gente pensa naquele cálculo básico, 35 ml por quilo, tudo bem, faço isso, tudo bem, ótimo. Mas vamos lá, quando você treina, pese depois do treino, olhe quanto que você perdeu de quilos. Isso é referente a glicogênio muscular e principalmente água. Isso mostra o seu nível de desidratação. Eu sempre gosto de mostrar também a coloração da urina. Se preocupe com esse escurecimento, principalmente no intra. Alguns treinos, por exemplo, você vai lá, Torga, estou fazendo um treino, estou em um período de choque, mas estou vendo que minha urina está escurecendo muito. Isso daí pode ser um nível de desidratação, pode ser às vezes que o treino está muito intenso, a sua alimentação não está acompanhando, pode ser um aumento do risco do que a gente chama de rabdomiólise. Essa rabdomiólise é muito comum com militares, como quem faz ultramaratona, apareceu alguns casos também com alguns atletas de crossfit. Isso daí pode dar até falência múltipla dos órgãos, pode causar a morte do indivíduo. Então, essa tabela é muito importante, principalmente no pós-treino. Não deixe ficar tão escuro no pós-treino. Use períodos de hidratação. Se a prova ofertar, melhor ainda. Mas se não tem esse suporte, tente fazer uma estratégia com o seu treinador, algum lugar para deixar a garrafinha d'água. Porque se você sentir a boca seca, já é um nível de desidratação. E a água é o principal ergogênico, é a principal fórmula para a melhora da performance. Para evitar um pouco a desidratação, quando a gente fala em competições, você pode fazer uma estratégia também de consumir 500 ml de água na noite anterior. Lógico, faz xixi antes, senão vai acordar para fazer xixi, vai atrapalhar o sono.
e ao acordar toma mais 500 ml de água. Isso ajuda a combater essa desidratação intraprova. Tem outras ferramentas também, mas aprendam a fazer o básico. Façam o básico bem feito, que aí vocês terão um bom resultado no futuro.